O RB Notícias está começando. O programa Plantando o Futuro pretende neutralizar as emissões de carbono geradas pelas empresas do Distrito Federal. Promovido pela organização não governamental Amigos do Futuro, o projeto planta mudas de espécies do cerrado para compensar a poluição ambiental na região. No Distrito Federal, o restaurante Porcão é a primeira empresa da capital a participar dessa proposta ecológica. O RB Notícias recebe hoje a presidente da ONG Amigos do Futuro, Rejane Pieratti, e o consultor de marketing, Henrique Bertini. Consultor de marketing, você atua basicamente na iniciativa privada. Como você conseguiu essa parceria do Porcão, né, da churrascaria Porcão, do restaurante Porcão, com essa ideia? O que foi discutido para que o Porcão se tornasse a primeira empresa do Distrito Federal a participar de um programa como esse? Pois é, o Porcão ele foi fundado há 32 anos, né? Então, já tem 32 anos? 32 anos. E está presente também no Rio de Janeiro. São 5 unidades no Rio de Janeiro, uma unidade em Brasília, uma unidade em Belo Horizonte, uma em Nova York. E hoje o Porcão no Brasil é líder de mercado nesse setor de restaurante e churrascaria, né? O posicionamento do Porcão também através de buffets de comida judaica, japonesa e salada, que foi uma inovação do Porcão, se configura, tem um posicionamento hoje também muito próximo do restaurante. E a ONG Amigos do Futuro, que já tem um trabalho bastante consolidado aqui em Brasília, começou a desenvolver com a gente há 5 anos, né, desde a fundação de Brasília, um trabalho que iniciamos na área de reciclagem de lixo, coleta de material seletivo, e nós, né, quer dizer, eu procurei a Rejane, até porque a iniciativa privada e várias empresas hoje têm na sua pauta, na sua agenda, a questão da sustentabilidade, a questão da ecologia, né? Quer dizer, vários pontos. A gente entendeu que seria um momento propício para o Porcão aqui de Brasília estar mais inteirado, interagir de uma forma mais dinâmica e consolidar essa posição, né? E aí nós sentamos com a Rejane, começamos a avaliar as possibilidades, onde que a gente poderia atuar, e a Rejane trouxe então o projeto neutralizando o carbono, e aí nós começamos a configurar isso, né? Quer dizer, de que maneira que a gente poderia fazer isso. Então foi através dessa iniciativa que nós, aqui em Brasília, começamos a trabalhar de uma forma mais eficiente todos os outros projetos que a partir daí vão ser desencadeados também nessa área ecológica. Perfeito. Né? O quanto a empresa emite de carbono, o quanto ela degrada o meio ambiente, como ela polui. Agora, você deve ter se reunido com os administradores do Porcão. Sem dúvida. Vocês, claro, devem ter contratado essa empresa ou uma outra para saber o seguinte: como nós prejudicamos o meio ambiente. Então, nisso, pensando como a Rejane exemplificou, como a Porcão agride, como qualquer outra empresa, polui o meio ambiente, qual foi a proposta apresentada para mudar essa forma de atuar e como a empresa pode neutralizar as emissões de carbono. Exemplo, comprando bônus, comprando, por exemplo, de um fornecedor que recicla papel, determinados guardanapos, alguns recipientes plásticos que podem ser de lixo reciclável, enfim, toalhas, né, de tecido recicláveis. O que vocês, na reunião, o que vocês diagnosticaram que poderia ser feito para atenuar isso? Perfeito. E o que a Rejane falou é interessante, assim, porque hoje, né, olhando pelo foco do marketing, que é um foco bastante importante, até porque tem o nosso cliente ali na ponta, né? Claro. Então, o Porcão, como tem a sua posição... Isso também, né? Tem imagem da empresa fundamental, em relação a todo fundamental. Então, quer dizer, o que a Rejane colocou é importante, quer dizer, a sustentabilidade hoje está na pauta, né? Em alguns setores ainda como modismo, ou entrando como modismo, mas é um tipo de... que eu considero uma atitude, né? Quer dizer, uma atitude que tem que ser consolidada no âmbito interno da empresa, ou seja, claro, na consciência dos diretores, né? E como o Porcão é líder de mercado, tem 32 anos aí de experiência, é conhecido pela qualidade do serviço que presta ao cliente, o início da cadeia, ou seja, o produto que entra no restaurante, daí já começa, ou começou já há alguns anos, desde que o Porcão iniciou essa agenda, né?
começou há alguns anos essa preocupação, quer dizer, de onde a gente está comprando esse material, né? Que tipo de verdura vem, que tipo de legume vem, que tipo de carne vem, qual é a procedência. Então, essa gestão de sustentabilidade começa assim na ponta, né? No início da cadeia de valor, né? Então vocês já começaram a selecionar Sem os dúvida, fornecedores. Sem dúvida nenhuma. Isso Quais já é um trabalho os produtos antigo. que podem Sem entrar dúvida. no restaurante Sem e que dúvida. estão livres de agrotóxicos, que são produtos mais orgânicos, mais puros. Em alguns casos sim, outros até em relação ao trabalho infantil, outros em relação também à idoneidade, posicionamento das empresas que fornecem para a gente, porque tudo na verdade é uma cadeia, né? Quer dizer, você está Claro. junto com o seu fornecedor zela pela sua imagem Não também. adianta o Porcão fazer a parte dele e contratar uma Não empresa adianta. que burla todas as Exatamente. normas, Então é importante, tanto trabalhistas quanto ambientalistas. claro que a gente ainda não pode se responsabilizar por toda a cadeia, mas a gente sim pode monitorar essa Não é cadeia. fiscal do poder público. Exatamente. Pode vamos selecionar os nossos parceiros. Exatamente isso. E até para a gente poder justamente fazer essa cadeia de valor funcionar para todo mundo. É um elo, é uma corrente, né? Então, isso que você citou é muito importante também. Então, são pequenas ações internas que podem ser feitas. Então, o Porcão tem um trabalho com o funcionário no estado do Rio de Janeiro. A gente faz uma coleta seletiva, né, algumas unidades, separam o que é garrafa, separam o que é papelão, trabalham com o terceiro setor, quer dizer, algumas ONGs do Rio de Janeiro compram esse papelão para fazer uma reciclagem correta. Então, são pequenas atitudes que muitas vezes o empresário acha que não vai surtir um efeito no seu cliente final, ou seja, aquilo não vai ser revertido em lucro, né, imediato. Nem na captação do cliente que vai ao restaurante. E isso, cada vez mais, eu acho que de uma forma assim, o meio ambiente vem mostrando isso, né, Regiane, de uma forma muito mais acelerada do que o cliente percebe na ponta, mas isso é uma atitude que não tem como a gente retardar. Mas, então Henrique, o cliente hoje, percebe hoje, isso. por exemplo, as empresas já percebem isso, porque eu também estou de um lado, trabalho no mesmo setor que você, também no mesmo da região. Nós trabalhamos com comunicação, com informação. E é muito gozado o seguinte, muitas vezes eu já vi grandes empresários achando o seguinte, é uma besteira, por exemplo, investir em comunicação social. É uma besteira investir em informação. Hoje isso mudou, eles perceberam o seguinte, não, sem informação eu não sou ninguém. Sem dúvida nenhuma. Tanto para que eu seja uma pessoa bem informada, quando eu repasse essa informação do jeito que realmente eu preciso que ela chegue ao grande público e à imprensa. Então, esse teu trabalho, né, como consultor de marketing, mostrando para os clientes, olha, é importante, você pode não perceber isso agora, mas vai ser de extrema valia você mudar a imagem, colocar a imagem da empresa como uma empresa de responsabilidade social, ambientalista e veicular isso, né? Levar essa informação ao teu público, aquele que frequenta o restaurante. Eles vão perceber isso. Hoje eles percebem isso. Não, né? Sem dúvida. E o que eu acho importante assim, para as empresas de um modo geral, na verdade, é se anteciparem a essa demanda. Porque quando o cliente já exige da empresa um determinado posicionamento, né, que seja nessa agenda ambiental que a gente está discutindo, se a empresa ela já não teve essa atitude, quer dizer, aquilo passa a ser reativo. No caso do Porcão e de outras empresas que têm essa consciência, a gente, na verdade, tomou a iniciativa de oferecer esse posicionamento que eu acho que é o que, como líder de mercado, como empresa do porte que tem, eu acho que é uma obrigação social. Né? Os administradores constataram, inclusive, mudança de comportamento dos próprios funcionários? Sem dúvida. Isso, o que é muito interessante, como a gente estava discutindo, é uma cadeia. Então, isso sendo praticado no seu ambiente de trabalho, quer dizer, o Porcão, além de estar levando esse projeto, né, para o meio ambiente, também não deixa de ser um agente e instrutor para o próprio funcionário. Porque, sem dúvida nenhuma, é um processo educativo. Né? Como todo processo educativo, tem aí o seu prazo, né? A gente tem a mesma analogia da semente. Né? A gente vai plantar, regar, cuidar da terra, aquilo até dar frutos tem um determinado tempo. Então a gente percebe isso na conduta do funcionário, quer dizer, ele já leva para a comunidade dele, ele já leva para a casa dele alguns hábitos. Não vou escovar o dente com a torneira aberta. Eu vou fechar a torneira, escovar meu dente, vou tomar um banho um pouco, né? Quer dizer, são pequenas atitudes que o cidadão comum tem, obviamente com essa consciência, a obrigação de estar favorecendo, de estar contribuindo com o meio ambiente. Que vai contribuir. Como a imagem da empresa fica positiva, se torna positiva aos olhares dos clientes e das pessoas que detêm alguma participação importante no poder público e também na iniciativa privada. Hoje, a busca de várias empresas, quer dizer, hoje a gente tem, né, N fabricantes de geladeiras
de automóvel, de todos os bens duráveis. Então, eu acho que o grande desafio da empresa hoje está no setor de marcas, ou seja, consolidar a imagem que a sua empresa tem. Esse é o grande diferencial. Então, quando eu vou escolher um terno, que seja um restaurante para almoçar, eu vou me identificar com aquela postura, com aquela atitude que a empresa tem. E isso pode ser facilmente identificado através de um site, né? A gente precisava de veículos. Hoje a gente tem uma rapidez de informação muito grande que permite essa escolha. Aliás, eu queria que você divulgasse o teu site, né, para os espectadores que queiram fazer contato com a tua empresa. Sem dúvida. É o www.hbertini.com.br, né? O telefone também vai aparecer. O teu telefone qual é? É do Rio de Janeiro, né? É do Rio de Janeiro. 021? 021. E o 2532-5839, né? O telefone do escritório, do meu escritório no Rio de Janeiro. Perfeito. Tá certo. O Henrique Bertini, consultor de marketing, olha, parabéns pela iniciativa, por você estar orientando o restaurante Porcão aqui de Brasília a participar desse programa, né, Plantando Futuro.